Pernambuco tem um relacionamento quase cruel com a água. Quando ela vem demais, ela vira ameaça. Quando ela some, ela vira humilhação. E entre esses dois extremos existe a parte mais perigosa, a que quase ninguém enxerga de primeira, a água como promessa pública e como palco. Hoje, eu não quero que você assista mais um anúncio e sinta aquele finalmente. Eu quero que você assista com a pergunta certa na cabeça. Isso é entrega de verdade ou é só mais um capítulo do ciclo do agora vai? Porque tem uma frase que Pernambuco já ouviu demais. Vamos retomar as obras paradas. Retomar é necessário sim. O problema é quando retomar vira slogan eterno e a obra vira um carrossel. Começa, para, volta, posa para foto, some de novo e reaparece quando convém. O povo fica preso numa esperança parcelada, enquanto a vida real continua cobrando juros. E aqui entra o DNA do raio-x PE. Se tem dinheiro público, tem que ter prova. Se tem promessa, tem que ter cronograma. Se tem inauguração, tem que ter operação. Se tem obra hídrica, tem que ter torneira funcionando e enchente que não acontece. Agora presta atenção porque essa história tem dois Pernambucos dentro dela. A Mata Sul, onde a água vira tragédia quando vem demais, e o Agreste, onde a água vira tragédia quando não vem. Dois dramas opostos, a mesma raiz. Gestão que oscila entre emergência e anúncio. Vamos começar pela Mata Sul e pela bacia do Rio Una. Quem mora por ali sabe, ano chuvoso não é poesia, é sirene, é água subindo rápido, rua virando rio, escola fechando, comércio travando, casa perdendo tudo. E aí, depois do estrago, vem a palavra mágica: contenção, barragem, proteção, segurança. Só que barragem, nesse contexto, não é reservatório para guardar água, é engenharia para reduzir o pico da cheia e segurar parte do volume em eventos extremos. Funciona sim, quando está pronta, operando, monitorada e com governança. E aqui vem a primeira virada do vídeo. Inauguração não é fim, inauguração é começo de auditoria. Porque barragem de controle de cheias não é só ter uma parede de concreto, é ter instrumentação, manutenção, protocolo de operação em evento extremo, integração com defesa civil e transparência do que será feito quando a chuva vier de verdade. Água não manda convite, ela aparece quando quer, e a estrutura precisa estar preparada para esse teste que não avisa a data. Agora, por que isso precisa virar auditoria? Porque essas obras não surgiram ontem, elas carregam o traço mais repetido das grandes obras no Brasil. Começaram, avançaram parcialmente e depois pararam. A linha do tempo é a parte que transforma a indignação em cobrança objetiva, então guarda estes marcos como se fosse senha. As barragens foram iniciadas em 2012 e depois paralisadas entre 2014 e 2015. Na época da paralisação, havia um índice de execução que já mostrava que não era do zero. Uma delas tinha cerca de 27% de execução e a outra em torno de 40%. Ou seja, era obra em andamento, não era sonho no papel. Parou, e quando para, a conta cresce e a vida fica exposta. Aqui entra a segunda virada. O custo real do atraso não está na placa, está no barro. Quando uma obra de proteção contra cheias para por anos, não é só orçamento, é família que volta a viver com medo de cada chuva forte, é patrimônio que vai embora na água, é comércio que quebra, é doença que aumenta no pós-enchente. E isso também custa dinheiro público, só que no modo emergência, que é sempre mais caro do que prevenção. Agora, o anúncio e a entrega recente giram em torno de duas peças centrais nessa bacia, uma barragem inaugurada e outra anunciada como investimento pesado. A narrativa é: essas barragens podem ajudar a proteger cerca de 350 mil pessoas na bacia do Rio Una em anos muito chuvosos, e essa é uma promessa grande. É exatamente por isso que ela não pode ficar no modo palco, ela tem que virar sistema. E aqui vai uma pergunta que pouca gente faz, mas que muda tudo. Depois que corta a fita, o que garante que essa barragem está pronta para operar na prática? Eu vou traduzir isso em português direto, do jeito que qualquer cidadão entende. Quando a próxima chuva pesada vier, existe plano, existe protocolo, existe manutenção, existe monitoramento ou só existe foto? Porque se a barragem vira só entrega de obra, sem governança de risco, a proteção vira frágil.
Barragem é engenharia mais operação. Sem operação, você tem um monumento caro, e Pernambuco já viu monumento demais. Agora troca o cenário. Sai da Mata Sul e entra no Agreste. Se na Mata Sul o pesadelo é a água demais, no Agreste o pesadelo é a água faltando. E aqui a história fica ainda mais sensível, porque o Agreste já vive essa guerra há tempo demais. A adutora do Agreste é apresentada como a obra mais importante para combater a falta de água no Agreste. E isso não é exagero. Uma adutora desse porte é uma artéria. Ela muda a lógica de abastecimento, porque leva a água onde o clima e o solo não perdoam. Ela promete trocar o carro-pipa por regularidade, o improviso por previsibilidade, o hoje tem por sempre tem. Só que aqui vem a frase que destrói a paciência do pernambucano. A obra está em obras desde 2013 e a primeira etapa ainda não foi concluída. Uma década longa demais para uma primeira etapa de uma obra essencial. E agora vem a terceira virada, e ela é crucial para a retenção. Obra hídrica não morre por falta de concreto, morre por falta de ritmo. A adutora não funciona com pinga-pinga financeiro. Ela exige previsibilidade de recursos, continuidade de canteiro, execução estável. Cada parada custa 2 vezes. Custa para desmobilizar e custa para recomeçar. Equipe dispersa, máquina parada, contrato refeito, material reprecificado, aditivo surgindo e o povo pagando com o que não aparece em planilha. Tempo e dignidade. E aqui entram os números âncora que o público precisa ouvir de forma limpa, curta e printável. Hoje, esse sistema abastece 10 municípios. Existe expansão em andamento para levar água a mais 6 ou 7 municípios. E quando a primeira etapa estiver concluída, a promessa é chegar a 25 municípios. Para isso, fala-se em um investimento total de 1,7 bilhão de reais na primeira etapa, e ainda assim haveria necessidade de algo em torno de 300 milhões de reais para fechar essa etapa. Repara como essa sequência muda a conversa, porque agora deixa de ser obra importante e vira obra com dívida de execução. É o tipo de informação que dá raiva, mas dá raiva útil, porque dá cobrança. E aí entra o elemento que transforma esse tema em bomba emocional. Uma das maiores barragens do Agreste, Jucazinho, secou. E quando um reservatório desse porte colapsa, o sistema inteiro fica vulnerável. Rodízio, pressão baixa, interrupção, carro-pipa, rotina de balde. E de novo, emergência custa caro. O povo paga 2 vezes, no imposto e na vida. Agora, com esse pano de fundo, aparece um anúncio de reforço. Assinatura de ordem de serviço para trecho de adutora avançando até Buíque, passando por Alagoinha e outras cidades nessa transição entre Agreste e Sertão. Isso é relevante, porque Buíque simboliza o semiárido e a urgência hídrica. Mas o raio-x PE não se satisfaz com símbolo. A gente mede sistema. Então vem a pergunta técnica, simples e implacável. Esse trecho entrega a água de forma integrada ou é mais um pedaço solto? Porque a adutora não é estrada. Você não entrega 1 quilômetro e o benefício aparece automaticamente. A adutora precisa estar conectada ao resto do sistema, com bombeamento, ramais, reservatórios e operação. E aqui vai a frase que o público precisa repetir como mantra. Anúncio de recurso não é água na torneira. Anúncio é promessa. Promessa vira empenho. Empenho vira pagamento. Pagamento vira execução. Execução vira entrega. Entrega vira operação. Operação vira água regular. E água regular precisa durar. Se você não acompanha esse caminho, você vira refém do espetáculo. E espetáculo termina quando a câmera desliga. Agora eu vou te dar o vilão perfeito dessa história sem atacar pessoa nenhuma, sem cair em briga de comentário, sem fazer torcida. O vilão é o ciclo do agora vai. O ciclo do agora vai é quando a obra aparece mais em manchete do que em resultado. Quando o projeto vive de retomada e não de conclusão. Quando o povo é alimentado com esperança parcelada e a obra vira uma novela com temporadas infinitas. E a maneira de quebrar esse ciclo é o que eu chamo de checklist raio-x. Isso aqui é a parte do vídeo que faz as pessoas comentarem, marcarem alguém, compartilharem, porque é simples e dá poder. Primeiro, dinheiro com rastreio. Quanto foi empenhado? Quanto foi pago? Qual o cronograma de desembolso até o fim? Quem paga o quê? União? Estado? Convênio? Onde isso está publicado para qualquer cidadão conferir? Segundo, execução com prova.
Qual o percentual físico real hoje? O que foi entregue no último trimestre? O que será entregue no próximo? O que está travando agora? Projeto, licitação, aditivo, repasse, contrato? Terceiro, entrega de benefício. Quantas cidades passaram a receber água regular após cada etapa? Com qual frequência? E no caso das barragens, quais indicadores de risco foram reduzidos? Existe protocolo para eventos extremos? Quarto, operação e manutenção. Quem opera? Quem paga a energia do bombeamento? Qual o orçamento anual de manutenção? Existe equipe e plano de reposição de peças? Porque a obra mais cara é a obra que você constrói e não mantém. Quinto, metas de curto prazo com cidade e data. Quais municípios entram em 3 meses, 6 meses, 12 meses? Qual o marco do próximo semestre? Qual a meta real, água regular e não só obra iniciada? Se um governo não responde isso com clareza, o anúncio é fumaça, e fumaça é matéria-prima do ciclo do agora vai. Agora vem a pergunta proibida que fecha a armadilha do discurso, e é aqui que muita gente fica até o fim. O que garante que não vai parar de novo? Percebe o peso? Porque se a resposta for vaga, você já sabe que a engrenagem continua frágil. E se a engrenagem é frágil, basta uma crise orçamentária, uma troca de gestão, um conflito contratual, um atraso de repasse, e pronto, a obra volta para o limbo e o povo volta para o balde. Por isso, a palavra mais importante em obra hídrica é continuidade. E continuidade não se prova com frase bonita, se prova com ritmo de execução e com previsibilidade de dinheiro. Agora eu vou te amarrar tudo de um jeito que fica impossível desver. Na Mata Sul, você tem obras de contenção de cheias que começaram em 2012, pararam em 2014 e 2015 com execução parcial, 27% e 40%, e retornam com entrega e anúncio. No Agreste, você tem uma adutora em obras desde 2013, com promessa de chegar a 25 municípios, hoje atendendo 10, expandindo para mais 6 ou 7, com primeira etapa estimada em 1,7 bilhão e ainda faltando na casa de centenas de milhões para fechar. Isso não é só infraestrutura, isso é governança. E governança é o que decide se Pernambuco vai sair do modo emergência e entrar no modo dignidade. Agora, para ficar 10-10, eu vou te entregar o payoff final, o martelo, do jeito que vídeo viral termina, com uma ação simples, única e poderosa. Se amanhã você for cobrar uma coisa, só uma, cobre isto. Cronograma público com meta e pagamento. Não ordem de serviço, não anúncio, não recurso prometido. Cronograma público com marcos, valores pagos por etapa e metas por município. Porque quando existe cronograma com pagamento e meta, fica muito mais difícil a obra virar novela. O ciclo do agora vai começa na nebulosidade e morre na transparência. E agora eu quero transformar você em parte ativa dessa fiscalização, do jeito mais eficiente que existe hoje. Comentário. Comenta aqui de qual cidade do Pernambuco você está assistindo e marca uma destas 3 opções, sem enrolar. Enchente, se você é da Mata Sul e já sofreu com água demais. Rodízio, se você vive a rotina de água intermitente. Carro-pipa, se na sua região isso ainda é normal. Escreve só isso e, se quiser, uma frase. Quantos dias por semana falta água? Ou qual foi o pior ano de enchente? Porque comentário é dado. Comentário vira mapa, mapa vira pauta e pauta vira pressão pública. Se você quer que o Raio-X PE continue abrindo a caixa preta das grandes obras e transformando anúncio em evidência, deixa o like e se inscreve. Aqui não existe torcida por palanque, existe torcida por resultado. Porque no fim do dia, não importa quem está no palco, importa quem está no barro quando a chuva vem. Importa quem abre a torneira e recebe, ou só escuta o vazio. Então eu te pergunto, você vai aceitar mais um agora vai ou vai cobrar o agora fez?